Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar de diversidade na cidade. Tenta imaginar a cidade como um organismo. Olha ela, pega como se fosse uma vista aérea e olha a cidade de cima e você vai ver diversos elementos, você vai ver as ruas, as artérias, né? esses canais, esses caminhos, você vai ver os blocos construídos, você vai ver espaços verdes, praças e coisas do tipo. Imagina isso como um grande organismo. E aí, quando você observa isso dessa maneira, quais são os lugares que você, se você for apontar, você vai considerar vivos e quais são os lugares que você vai considerar mortos dentro desse organismo? Obviamente, são os lugares onde tem movimento. A vida está onde há movimento. Que lugar que você prefere estar? Que lugares que você prefere passar? Esse lugar onde não tem ninguém, que ninguém está passando, é solitário, por que será que ninguém passa ali, né? Ou no lugar onde tem um monte de gente, onde tem coisas acontecendo, certo? E qual é o lugar que você considera mais seguro? Onde as pessoas estão vendo as coisas acontecerem, ou o lugar onde não tem ninguém? Então é assim, do contrário do que muitas vezes a gente pensa, segurança não está ligada necessariamente a fechamento, e talvez mais com a abertura, né? Agora, para pensar um pouquinho, o que faz um lugar ter movimento? São atividades, então a pessoa precisa ter alguma coisa para fazer ali, ou ela precisa passar por aquele lugar. São os usos que fazem com que um lugar tenha movimento, com que um lugar tenha vida. É o que acontece ali. Para resumir um pouco, diversidade de usos num lugar cria diversidade de pessoas. E a gente precisa ter essa diversidade na cidade. Existe uma coisa muito ruim assim da gente, parece que a gente tem medo das pessoas, né? Não sei, a gente evita contatos, a gente estranha tudo, porque não existem pessoas iguais a você necessariamente, vai ter gente que tem mais afinidade e tal, mas no geral as pessoas são diferentes. Então, a gente precisa quebrar um pouco os preconceitos e os medos que a gente tem do nosso próprio relacionar e começar a enxergar na diversidade a riqueza que ela tem. Imagina uma floresta, por exemplo, onde tem só uma espécie de árvore, onde tem só uma espécie de animais, uma espécie de plantas. Vai ser uma bosta, certo? Porque imagina esse lugar, né? As coisas não vão sobreviver ali, entenda isso, inclusive. Não adianta você achar que só a tua turminha vai fazer do lugar ser um lugar legal, que não é assim. Você tem que respeitar as diferenças. Inclusive, até estava ouvindo uma entrevista esses dias falando disso. O espaço público, ele é um espaço de diferenças, e a vida é assim também, gente. A gente tem uma mania de achar que só as nossas opiniões estão certas e tudo mais, e só o jeito como a gente se veste, o jeito como a gente se comporta é legal, e quando a gente vê alguma coisa estranha, nosso comportamento, a gente fica fechado. Não, vamos conhecer, isso vai trazer muita riqueza pra gente. Falar sobre diversidade é pensar no como a vida é muito mais harmoniosa quando existe o respeito a todas as diferenças e quando a gente começa a quebrar preconceitos. Muita gente tem preconceitos com relação a lugares, tem medo, e esse medo ele é muito maior muitas vezes na percepção da gente do que na realidade. A insegurança de um lugar ela é muito maior na cabeça da gente muitas vezes do que na realidade. Então pensem nisso. Tem também a questão da forma da ocupação. O que é mais legal? Você passar numa calçada larga, onde tem árvores naquela rua, onde passam menos carros, enfim, né? Porque a gente tem uma relação com o carro também muito louca, né? Porque se você parar para pensar, o carro, para o ser humano, para o pedestre, né? Não para o ser humano, para o pedestre, ele significa uma ameaça. A relação do carro com o pedestre é uma relação agressiva. Você não atravessa a rua de qualquer jeito porque você sabe que um carro pode passar em cima de você. Então, para o pedestre, o carro é um negócio que pode machucar ele, que é agressivo. Então, quando você passa num lugar com muito carro, tal, você tem também um pouco mais de medo. Você, na hora de cruzar a rua, é um jeito menos prazeroso de caminhar, por exemplo. E aí tem essa coisa também da calçada, das transições entre as construções, aquela construção que você acha linda, né, que tem um jardim na frente,
e depois começa a casinha, de repente tem um banco, enfim. É muito mais legal do que você passar num murão gigante, que depois de noite aquilo fica escuro e tudo mais, e tem uma cerca eletrificada, parece que você está passando numa fortaleza do Game of Thrones ali. Eu estou falando desses condomínios fechados aí, desses prédios também que a gente tem aí, né? Que você muda tudo e foda-se a cidade, e aí lá dentro existe algumas atividades que muitas vezes inclusive ficam meio vazias, porque tem a academia do prédio lá, mas muitas vezes você não frequenta porque você prefere ir na Smart Fit, porque tem gente lá, a gente busca gente, então é estranho, né? Porque a gente quer se fechar e acha que isso é seguro, só que não é seguro. Na verdade você está criando mais insegurança, porque aquela construção está virando as costas para a cidade. Nós viramos as costas para os nossos rios, nós tratamos eles como esgotos, e hoje são esgotos a céu aberto, e isso faz a gente perder muito. E a gente está virando as costas para as ruas também, o espaço público, né? Não necessariamente a rua, o espaço público em si, seja ele como for. E o que vai acontecer com esse espaço público? O que vai acontecendo? Ele vai se degradando, ele vai se tornando mais perigoso, mais agressivo. Ou seja, o fato de você estar dentro dessa fortaleza, quando você sai é perigoso, é que nem na época medieval, ou lá dentro, lá, sei lá, os caras estavam relativamente protegidos, mas se ele tinha que viajar de um vilarejo para o outro, quando ele saía, ele tinha que sair com um monte de segurança, com um guarda, não sei o que, todo mundo ia ter que estar armado, e aí é isso que cria na sociedade, a gente acha que a gente tem que ter arma, porque não sei o que, lógico, só que é lógico, parece que o caminho que a gente vai é sempre por caminho da agressividade, do problema, e fomos nós mesmos que causamos isso. Quanto mais a gente se fecha, quanto mais a gente se isola e mais a individualidade fala mais alto, mais a gente vai estragando o nosso espaço. Quando você sai do carro lá do murão, do prédio que você mora, você sai na rua, você pode ser assaltado na porta ali, porque aquilo ali está perigoso, não tem gente lá fora, não tem ninguém vendo. Tinha um professor meu que falava que, era um professor dele que falava, enfim, que a melhor segurança que tem é aquela senhora que fica sentada do outro lado da rua lá, vendo tudo acontecer. Então quando tem gente vendo, são os olhos da rua. Os olhos da rua são muito importantes porque eles inibem ações ilegais, assim, né? Porque as pessoas também, no geral, elas vão ficar mais inibidas de fazer uma coisa que ela pode se ferrar ali. Outra coisa, se você tem um uso só no lugar, então você só tem residência num grande espaço, né? Se forem espaços menores, quadras menores, isso vai criar diversidade, mas você tem um grande lugar onde só tem residência, só tem comércio, só tem escritório, o que acontece? Aquilo só funciona em determinadas horas do dia. Então, por exemplo, um lugar onde só tem comércio, só vai ter movimento no funcionamento do comércio, depois aquilo lá vira um deserto também. Por isso, os lugares têm que ter mistura de usos, né? Quadras menores, alguns usos, ou usos misturados nas próprias quadras, que é isso que vai gerar uma dinâmica de movimento o dia inteiro. E isso gera segurança, galera. Para pensar um pouco nisso. Vocês podem discordar de mim, mas para pensar um pouco nisso. A segurança não está nessa superproteção, nunca teve. Na proibição. Desde quando você proibir alguma coisa, impede alguém de fazer alguma coisa. Como se abrir e começar a ter um pouco mais de respeito pelas questões públicas, pela comunidade, pelo ser humano, pelo espaço, pelo ambiente. Vamos começar a querer criar uma relação mais harmoniosa entre nós, entendeu? Então a chave disso é entender e respeitar as diferenças e entender como é boa a diversidade. A natureza está aí para mostrar o como a diversidade é boa. No teu organismo, imagina se no seu sangue só correm glóbulos brancos, né? Não corre nenhuma outra substância, você morre, você não existe, não tem isso. A vida e a diversidade estão ligadas, então respeito é fundamental nesse sentido. Olha só, tem uma mulher muito foda, que chama Jane Jacobs, que falou muito disso. Ela falou sobre as cidades americanas, na verdade. Ela falou muito sobre essa questão da diversidade. Tem um livro chamado Morte e Vida nas Grandes Cidades. Quem tiver o mínimo de interesse para saber sobre isso, sobre ela, busque esse livro, vai ler ou lê alguma coisa na internet. Tem uma galera que fez um vídeo bem legal aqui, eu acho que vou colocar ele aqui, depois o link na descrição, e que é um resuminho da vida dela. E, é uma pessoa que teve uma cabeça muito boa e que enfrentou isso e foi lá, e os conceitos são esses conceitos que eu estou apresentando aqui, então vale aí a recomendação. Valeu, galera, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, participarem, mandar seus comentários, curtirem as redes sociais.
Vamos fazer com que isso seja uma ferramenta nossa de gerar aí coisas boas, que a gente possa mudar os nossos pensamentos, aí conversar bastante e de repente propor coisas legais para a cidade, que isso possa realmente, eu já até falei isso da outra vez, mas enfim, que possa gerar frutos, que isso não seja simplesmente uma questão de entretenimento, aquele resmungo clássico que a gente tem, né? A gente reclama de tudo, mas a gente não faz bosta nenhuma. E vamos parar de ficar brigando uns com os outros e discutir mais, porque não adianta ficar xingando o outro e tal. A gente vê muito isso na rede, né? Você tem uma opinião, você fica xingando o outro cara, inventa um monte de apelidinho sacana pra ele, que é super divertido, mas que não gera discussão. Eu acho legal ter a brincadeira, ter a zoeira, mas eu acho que tem que ter conversa também. Todo mundo foi deletando tudo quanto foi aquele amigo que pensava diferente no Facebook, e não adianta isso, cara. Entendeu? Ninguém pensa igual a você, vamos discutir, vamos conversar. É um saco às vezes, é difícil, mas é isso que faz a gente evoluir. Embate de duas ideias para a gente chegar numa ideia diferente. Valeu? Obrigado. É um lugar onde não tem ninguém, supostamente, né? Porque pode ter alguém ali, né? Enfim, sei lá. Às vezes não.